Olá, meus amores, tudo bem? E aí, como estão? Espero que estejam se cuidando, hein? Bom, a semana passada, né, a professora teve a oportunidade, aí a gente teve aquela reunião lá no Meet, né, que a professora conseguiu rever alguns alunos, né, e, e aí, hoje, a professora resolveu falar sobre um artista, né, muito famoso aí, tá bom? Não é um conteúdo da apostila, é um conteúdo diversificado aí, tá? Para vocês, né, saber um pouquinho mais. Eu acho que vocês já ouviram falar desse pintor chamado Vicente Van Gogh, né? O homem que cortou um pedaço da orelha lá por causa da sua depressão, né? Quando ele perdeu a sua namorada, ele ficou muito triste, ele já era uma pessoa depressiva e ele fez isso, né? Cortou um pedaço da orelha. Depois ele até fez um autorretrato com um curativo aí na orelha, né? Tá? Então hoje aí a professora vai falar um pouquinho desse artista para vocês, tá? E depois eu vou deixar algumas questões lá na plataforma para vocês responderem, tá bom? Como tarefinha. Só que essa tarefinha aqui já vai contar para o bimestre que vem, tá, pessoal? Tá? Pode ficar tranquila aí, tá bom? Então, assim, a professora fica muito contente quando vocês acessam o conteúdo na plataforma, tá? E vocês realizam as atividades, tá bom? Então, vamos lá. Quem foi Vicente Van Gogh, né? Ele é um artista que nasceu na Holanda em 1853 e faleceu em 1890. O pai dele era um pastor. A mãe era dona de casa que adorava desenhar. Então, a mãe tinha essa habilidade artística aí, tá bom? E, né, então vamos dizer que ele herdou um pouquinho dessa habilidade de arte aí da mãe, tá bom? Começou a pintar com 15 anos. Morou em Londres, Paris e na Bélgica. Então vamos ver aí, né? Vicente Van Gogh foi sempre sustentado pelo irmão Theo. Por que, pessoal, ele sempre foi sustentado pelo irmão Theo? Porque ele, na sua vida, né, ele foi um pintor, assim, ele pintava muito. Às vezes ele pintava um quadro por dia, pessoal. Só que as pessoas não entendiam as obras dele não tinham valor, ninguém comprava as obras, tá? Então, ele na vida dele, ele só vendeu um quadro. Tá? Só que depois que ele morreu, né, passou-se um tempo, as pessoas conseguiram, foram entendendo. Hoje, se a gente ganhasse um quadro dele de herança, aí, ó, a gente estava, ó, riquíssimo, né, pro resto da vida para gastar dinheiro até, tá bom? Com quem trocou mais de 750 correspondências. O que é correspondência? Cartas, né, pessoal? Documentos fundamentais para um estudo mais aprofundado de sua arte. Na sua fase mais produtiva, que foi de 1880 a 1890, Van Gogh foi completamente ignorado pela crítica e pelos artistas. Atualmente, os seus quadros estão entre os mais caros do mundo. Aqui, pessoal, está falando que ele trocou correspondências, 750 correspondências, né, com o seu irmão. Foi fundamental disso para as pessoas entenderem as suas obras, porque ele pintava um quadro e aí depois ele escrevia para o irmão falando sobre aquele quadro, tá? Então ele relatava, é como se ele descrevesse aquela pintura para o irmão. E aí depois que ele morreu, essas cartas foram disponibilizadas e serviu para um entendimento nosso sobre como ele era, como ele vivia, por que ele fez aquele tipo de pintura, tá? É como se fosse um diário, né? Só que ele fazia, isso daí foi em forma de correspondência, as cartas que ele escrevia pro irmão, né, pro Theo. E esse irmão é o que ajudava muito ele aí na sua vida, porque ele financeiramente ele teve uma vida muito difícil, tá bom? O único quadro vendido por ele foi esse quadro aqui, pessoal. Esse é o único quadro que Vicente Van Gogh vendeu enquanto era vivo, lhe rendendo 400 francos, algo em torno de $1.000 no dia de hoje, tá? Então essa daqui foi a única obra que ele vendeu em vida, tá bom? Internado em um hospital e em seguida em um asilo, Van Gogh nem deixou de pintar. Pouco tempo depois, em sua fase mais produtiva, chegava a pintar um quadro por dia. Foi o que a professora explicou, né? Olha só que artista que ele era. Imaginou pintar um quadro, uma pintura dele por dia. E devido aos seus problemas mentais agravados,
passa a ser tratado pelo médico Paul Gachet, acho que é isso que pronuncia. A aproximação entre o pintor e seu médico rendeu-lhe uma de suas obras mais conhecidas, o retrato do Dr. Gachet. Tá? Então, isso daqui, ó, é uma pintura, né, que o Van Gogh retratou do seu médico. Isso aqui era o médico dele, tá? Porque Van Gogh era uma pessoa muito depressiva. E ele criou um vínculo com esse médico, tá bom? E aí ele retratou esse médico, ele fez um retrato dele, tá? As obras mais famosas, Casa Amarela, né? Em 1888. Por quê? Essa casa aqui simbolizava seus desejos, suas realizações. É igual nós, né, pessoal? A gente pensa em ficar rico e comprar uma casona bem grande, bem bonita, não é isso que a maioria da gente pensa? Comprar um carrão, comprar uma casa bem bonita, não é? Então, isso daqui, essa casa amarela, simbolizava o sonho, o desejo de Van Gogh, tá? Autorretratos, nós já estudamos, eu acho que isso, né? Sobre autorretrato, tá? Autorretrato, o que que é? Quando eu faço um retrato de mim mesma. Então, do médico, ele fez um retrato. Aqui, ele se autorretratou, ele fez um desenho dele mesmo. Lembra que a professora falou, ó, quando ele cortou o pedaço da orelha lá, e aí, né, tava um curativo, ele fez o autorretrato dele nesse momento. Então, Vicente Van Gogh fez vários autorretratos dele, ó, tá vendo? Diferentes formas, jeitos aí, né? Com chapéu, sem chapéu, tá? Aqui, outra aqui com o curativo aqui, tá bom? Tá? Então, isso é autorretrato. Você se retrata a si mesmo, tá? Presta atenção que depois a professora vai deixar umas questões lá para vocês responderem, tá? Aqui, pessoal, esse quadro é um quadro famosíssimo, chamado Noite Estrelada. Quando ele cortou o pedaço da orelha, ele mesmo se internou, tá? Ele foi lá, né, e se internou num sanatório, porque ele viu que ele não estava bem, tá? Só que dentro do quarto que ele ficava, não podia pintar. Eles tinham um ambiente, uma sala lá, que eles faziam pinturas nesse ambiente, tá? E aí, o que ele pintava? As coisas que eles tinham de memória. Então, um pouco dessa pintura aqui era da visão que ele tinha do quarto dele para a cidade, tá? Então, ele colocou lá Noite Estrelada. E aí, esse quadro teve, para a gente saber o significado dele, uma carta. Logo depois que ele pintou, ele escreve uma carta para o irmão falando dessa pintura aqui, tá? Ó, então, Van Gogh realizou esse trabalho quando estava internado por vontade própria no sanatório. Foi o que a professora falou, né? Ele estava no estágio de depressão, cortou um pedaço da orelha, aí ele vai lá e se interna, tá? Durante a estadia na instituição, não era permitido ao artista que pintasse em seu quarto onde dormia, pois havia um cômodo especial para isso. Por conta disso, ele faz a tela utilizando esboços, a memória e a imaginação para reproduzir a vista do seu dormitório, tá? Então, porque não podia pintar lá dentro do quarto, tinha uma sala, tá? Então, ele usava da imaginação, de esboço, às vezes que ele fazia num papel ali, para na hora que ele fosse fazer o quadro, a sua tela, ele conseguisse retratar ali, tá bom? Girassóis. Essa daqui é uma das obras mais famosas dele, mais conhecida, tá, pessoal? Normalmente, quando o artista tem uma pintura, tá? Ela fica, a pessoa, né, compra uma pintura, uma obra de arte, ele não deixa na casa dele, normalmente ele deixa no museu, ela fica exposta. E esse quadro aqui, Os Girassóis, é um dos mais famosos dele. Já viajou o mundo inteiro em exposições de arte. Só que hoje a tela, né, que a tela vocês conhecem, é um tecido, ela já está num estágio bem, assim, meio que está se decompondo, então ela está proibida de sair do museu, tá? Do museu lá na Holanda, ela está no museu da Holanda, esses girassóis. Então quem quiser ver essa obra, infelizmente nunca mais ela vai poder sair de lá, porque ela já está em um estágio de decomposição, se estragando, né? E aí ela não pode mais sair de lá, tá bom? Aí, esse quadro aqui chamado Girassóis, ele fez porque ele queria colocar como decoração lá naquela casa amarela, tá? Para decorar a sala de Gauguin. Gauguin é um outro pintor e era muito amigo dele. Mas o que aconteceu? A namorada de Van Gogh começou a namorar, né? Tipo, namorando esse outro artista aqui, tá? E aí ele ficou muito infeliz, foi quando ele cortou o pedaço da orelha lá, viu, pessoal? Imaginou você perder sua namorada pro seu amigo? É triste, né?
tá? Então, ele pretendia usar a pintura para decorar a sala de Gangui na Casa Amarela de Arles, tá? Então, quando ele fez esse girassol, era para decorar a Casa Amarela lá, tá? Agora, o que a professora quer que vocês façam, tá? Vocês vão fazer uma releitura aí dos girassóis de Van Gogh. Então, vocês vão fazer esse vaso aí de girassol do Van Gogh de acordo com a habilidade de vocês, tá? Não é para fazer igualzinho, não quero que vocês copiem igualzinho aí, você vai criar. Se você quiser fazer as flores com recorte de papel, colar, né, o vaso ali. E outra coisa, a hora que você fizer esse vaso, coloca ele em cima de alguma coisa, viu, pessoal? Tem gente que faz o vaso flutuando, né? Normalmente o vaso fica em cima de uma mesa, de um móvel, de alguma aparadora, alguma coisa, tá? Então, vocês vão criar os girassóis de vocês, tá? Então, não vai ser mais os girassóis de Van Gogh. Então, presta atenção, a professora não quer que vocês façam um desenho igualzinho os girassóis de Van Gogh. Você vai criar o seu vaso, você vai criar o seu girassol ali, tá bom? E vocês vão mandar por e-mail para a professora aí. Quem conseguir anexar na plataforma, beleza. Se não, vocês mandam por e-mail, tá? A professora vai deixar depois o e-mail também lá na plataforma. E vou deixar algumas questõezinhas para vocês responderem referente a esse artista aí, muito famoso, chamado Van Gogh, tá bom? Tá? Então, por hoje é só, a gente fica só nessa atividadezinha aí falando sobre esse artista, tá? Muito famoso, que infelizmente, né, morreu no anonimato sem conseguir a fama. Tá bom, pessoal? Então, até a semana que vem, se Deus quiser, e se cuidem, viu, pessoal? Beijos, até mais!